É possível que os irmãos que estiveram aqui na última vez, há quase um mês atrás, não se lembram do que eu falei e propus naquele domingo. Senão eu vou lhes trazer à memória que eu falei sobre a palavra de Deus que fala faz a citação de um sacerdote, evidentemente lembrando toda a linhagem e toda a maneira com que o homem de Deus deve servir. Eu fiz menção do que o profeta chama de sacerdote Levi, que deve viver uma vida consagrada a Deus, obediente a Deus. E o que eu quis é que nós pudéssemos nos lembrar, não apenas os homens, mas todos nós que servimos ao Senhor, pudéssemos nos dedicar a uma vida que assim seja vivida, completamente, inteira para o Senhor. Seja onde for, seja em que momento for, seja em qual situação for, a nossa vida deve ser uma vida vivida para o louvor do Senhor. Hoje eu quero falar sobre, e como eu disse na liturgia, sobre uma mulher. Essa mulher cujo nome é Maria, e nós a identificamos como a mãe de Jesus. E essa mulher, ao ser chamada por Deus, com alegria e com disposição, esteve pronta a servir ao Senhor e a pagar o preço. Porque todas as vezes que Deus nos chama, meus irmãos, Ele nos chama para que nós tenhamos uma alegria no coração em servi-lo, mas ao mesmo tempo uma alegria que muitas vezes vive na sofreguidão, na solidão, na perseguição, no desamparo, no desconforto do mundo. Às vezes até mesmo dentro da família, rejeitados, excluídos, menosprezados e ridicularizados. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Evangelho de Lucas. Aquele mesmo Lucas que escreveu também Atos dos Apóstolos. Aquele mesmo Lucas que caminhou em muitos momentos na vida com Paulo, com Timóteo, que esteve em algumas viagens missionárias, que narrou o texto. E por que nós sabemos disso? É porque, em algum momento, nos relatos de Lucas, ele diz nós, fomos, chegamos, vivemos, passamos, fomos perseguidos nós. Nós quem? O autor, Lucas, e os demais irmãos a quem ele se referiu, na maioria das vezes, Paulo. E Lucas, para escrever o livro de Atos, o seu segundo tratado, dedicando-a ao oficial romano, ao empregado romano, ele diz assim: eu fiz uma acurada, uma pesquisa muito bem feita, muito bem captando detalhes. Se fosse hoje, quem sabe, nós diríamos buscando nas redes sociais, ou buscando nos livros, ou buscando por aí na internet, coisas que pudessem destacar a nossa presença e a viagem. E tudo isso que eu escrevo para vocês estão narrando, certamente no final dos escritos de Lucas, lá teria toda uma bibliografia. Todo um relato de onde ele captou, de quem ele ouviu, de quem ele conversou, com quem ele conversou. Para poder dizer, esse segundo tratado Teófilo, eu fiz pesquisando muito, para saber e para entender tudo o que Jesus fez. E talvez ele se lembrasse do que o apóstolo João escreve no final do seu livro, quando ele diz: muitas outras coisas fez Jesus ainda,
outras coisas que no livro não, ou nos livros não foram escritas, porque certamente não caberia nas bibliotecas do mundo todo tudo aquilo que Jesus fez. Evidentemente é uma figura de linguagem, evidentemente é uma maneira de que João, lá no final do seu livro, do seu evangelho, está dizendo: Jesus fez muitas outras coisas, e que eu não relato, e que eu não falo, e que talvez o mundo não vá saber. Mas quando eu leio João, eu me lembro daquele episódio em que Jesus esteve na casa de Lázaro, Maria e Marta, aonde um detalhe me chama a atenção, e a Bíblia diz que em determinado momento Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, e Marta reclama dessa posição de Maria e diz: Senhor, exorta-a para que ela venha me ajudar, para que ela cuide das coisas também. Talvez se fosse hoje, estou dizendo, eu imagino, talvez Marta diria: Senhor, a lasanha vai queimar, ou o arroz vai pegar gosto de fumaça, ou Senhor Deus, a coisa vai passar do ponto, o bolo vai desandar, o pão não vai ficar bem assado, ou vai ficar bem queimado. Manda Maria me ajudar. Mas a Bíblia diz que Maria estava quieta aos pés de Jesus, ouvindo o que ele falava. E quando eu olho para o final do Evangelho de João, eu imagino que muitas coisas que João se refere dizendo não foram escritas, nem narradas, nem descritas, Maria as ouviu, porque ela ficou aos pés de Jesus, maravilhada com o que Jesus falava. Nós estamos hoje tratando de Maria, e eu quero então, nesta mensagem, dizer para você que Deus te chama para ser feliz, para viver a completude, a amplitude de obedecer a Cristo, disposto a pagar o preço, seja ele qual for. Diz assim o texto, Lucas 1, 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor Deus é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que seria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será chamado Emanuel, o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, pois eu não tenho relação com homem nenhum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parente, igualmente concebeu a um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: Eis, aqui está a tua serva, serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, à cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e o saudou a Isabel. E ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre,
E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o teu fruto, o fruto de teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que se me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu-se de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, o santo e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos os que o temem. Pai querido, que seja assim nesta noite. A semelhança dessa mulher chamada pelo Senhor, por causa da soberana vontade do Senhor, faze conosco, ó Deus. Que ouçamos, que nos disponhamos, que queiramos, que desejemos e que andemos, ó Deus, segundo o teu santo querer, pagando o preço, não importa qual seja, e mesmo que com a própria vida, dá-nos, ó Deus, disposição, como o Senhor deu a Maria, de responder sim ao chamado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, talvez você já tenha escutado, lido, sobre um pastor chamado Richard Cameron. Ele morreu em 1680, aos 32 anos de idade. Na verdade, ele foi atraído e morto. Cameron foi um pastor presbiteriano que lutou contra a dinastia dos Stuart, porque estes queriam impor ao presbiterianismo escocês a religião episcopal. Eles queriam que não fossem presbiterianos o sistema de igreja ou da igreja da Escócia, mas que fosse episcopal. E ele lutou contra isso. E diz a história, morreu aos 32 anos, sendo ordenado pastor um ano e pouco antes da sua morte. Pastor presbiteriano. A história e alguns historiadores narram que depois da sua morte ele foi decapitado e as suas mãos foram cortadas. E dizem que as mãos bonitas de Cameron foi enviada para o seu pai. E com a pergunta: reconhece? Sabe de quem são essas mãos? E o pai responde: sim, é do meu filho, do meu amado filho. E ele continua falando que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Sabe por que Cameron morreu? Porque ele entendeu e porque ele atendeu um chamado de Deus para a sua vida. Ele entendeu que aquela sua luta, aquele seu empenho, aquela sua disposição, ainda que tão jovem, de preservar uma fé que ele julgava limpa, certa, santa, tinha os seus adversários. E embora ele tentasse, ele foi morto numa batalha desleal e, como eu disse, decapitado e as suas mãos cortadas.
O que nós lemos nesse texto é uma mulher sendo chamada por Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente acha bonito essa posição de Maria, essa situação de Maria, essa resposta de Maria. A gente acha que o bom seria se todas as irmãs e irmãos da igreja tivessem essa mesma disposição de dizerem sim ao Senhor. Mas lembre-se, o contexto e a situação que essa mulher vivia e ao que ela se submetia era muito perigoso, era muito constrangedor. Maria estava não casada, mas como se casada fosse, porque ela estava comprometida, ela estava noiva com José. Geralmente, esse noivado durava 1 ano. E nada podia desfazer-se desse noivado a não ser a morte, em que o noivo morresse. E diz um ditado que entre os judeus havia até um dito popular que dizia: é uma virgem viúva, porque está morta. E a única maneira de um compromisso desse ser desfeito era através da morte. Não havia divórcio, não havia nenhuma maneira de separação. Perceba que no texto de Mateus, a Bíblia diz que José, ao saber disso, aliás, antes disso, vale a pena nós dizermos que todas as vezes que o anjo, o enviado de Deus, fala do nascimento e da profecia de Jesus, é importante nós nos lembrarmos que sempre é uma palavra, apesar do desafio, uma palavra que diz assim: não temas. A Maria foi dito: Maria, não temas. Eu não entendo o que está acontecendo. Aí diz assim: não temas. Quando o anjo avisa em José, em sonho, de que ele haveria de ser pai de um menino, um ente querido, tido como pai, fruto do Espírito Santo, diz: José, não temas em receber Maria. Quando o anjo fala aos pastores no campo e que ficam assustados e atemorizados diante daquela visão da colônia angelical, o anjo diz: não temam, porque eu trago para vocês uma boa notícia. Jesus sempre é, a sua palavra sempre será uma boa notícia. Maria, meu querido, podia, grávida, não casada, virgem, poderia ser apedrejada. Poderia ser morta, segundo a lei. E perceba que quando fala de José, diz que José pensava em deixar Maria secretamente. Porque ele não queria comprometer, ele queria colocar Maria em perigo. Quem sabe, se fosse hoje, diria, a ideia de José era anoitecer e não amanhecer. Sumir e ir embora. Mas perceba, o risco de Maria e a disposição de Maria de pagar um preço é muito grande. Meu querido, quando Deus nos chama, há um preço a ser pago. Nós estamos dispostos a pagar esse preço? A sermos, você está disposta, minha irmã, a ser uma mulher segundo a lei, os preceitos, o ensino da palavra de Deus? Uma mulher que a Bíblia diz que deve ser submissa ao seu marido, auxiliadora, que caminha ao lado. Você está submissa a ser tal qual a igreja deve ser e precisa ser submissa ao Senhor. Você está disposta não a obedecer, não a dizer sim, não a se ajoelhar para falar, mas você está disposta a entender a liderança do seu marido, liderança feita e firmada na palavra de Deus. Como pastor, eu tenho dito para alguns irmãos, você, marido, pai, deve ser o provedor da sua família, não apenas de alimento, não apenas de teto, não apenas de coisas materiais, de roupa, de vestimento, não apenas de segurança, mas você precisa ser, acima de tudo, provedor da sua casa espiritual.
Orar pelos seus filhos, sabe? Assim como você levanta nesses dias frios, quem sabe vai lá ver, ainda que o seu filho seja jovem, adolescente, está em casa, às vezes você levanta de noite, vai lá para ver se ele está coberto, se a janela está fechada, se não está ao relento, se não pode gripar. Você deveria, com a mesma intensidade, com o mesmo ardor, sabe, levantar, olhar para o seu filho e cobri-lo, se ele estiver descoberto, mas quem sabe botar a mão sobre a cabeça dele, quem sabe ajoelhar na cama ao lado dele e clamar ao Senhor, para que aquela vida seja rendida, transformada, consagrada, dedicada, e que ouça a palavra de Deus. Você, quem sabe, olhar para sua esposa de noite, depois que ela dorme, quem sabe ali fazer uma oração e pedir, Senhor Deus, toma conta da vida dela, trabalhe o caráter, a personalidade, a vida religiosa, ou você, esposa, da mesma maneira. Sabe, meu querido, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E é isso que Maria faz. Ela se coloca. Eu quero destacar aqui nesse texto 3 atitudes que Maria faz. A primeira delas, veja o que diz o versículo de número 44 e 45. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, disse Isabel. E a resposta, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pela parte do Senhor. A primeira coisa que Maria faz é crer em Deus. É saber que aquele Deus que prometeu, aquele Deus que a escolheu, sem mérito nenhum, sem virtude nenhuma, pecadora como era, carente da graça de Deus, ele a escolhe. Deus, pela sua vontade soberana, e Isabel está dizendo acerca da sua prima, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Crer no chamado, crer na disposição. Ontem eu estava vindo, caminhando, ou não sei, de algum lugar com a Silvana, eu estava me lembrando e nós conversamos quantas pessoas foram chamadas por Deus. Quando Deus chamou Moisés lá no monte, no meio da sarça. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos olhando para aquela sarça e pensa que visão maravilhosa. Ah, se eu visse uma sarça daquela que queimava e não acabava, o fogo não se acabava, a sarça não se consumia. A gente fica admirado com isso e, de fato, a visão deve ser bonita, mas o mais importante não é a visão da sarça. O mais importante é Deus chamando o homem pecador e dizendo para esse homem, volta ao Egito. Porque você vai libertar o meu povo e você vai levá-lo para a terra prometida. Foi assim que Deus chamou Jeremias. E eu vou te enviar, Jeremias, para o meio de cobras, de escorpiões. Você vai pregar, você vai ouvir, você vai anunciar. E eles não vão te ouvir. Foi assim que Deus chamou Isaías. Estando ele no templo, na casa de Deus. Ele tem aquela visão e Deus pergunta quem há de ir por mim ou por nós, quem há de fazer a obra, quem há de anunciar, quem há de pregar. E a Bíblia diz que Isaías, tocado e movido pelo próprio Deus que perguntava, responde, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Lembra de Amós, quando Deus o chama, para que ele pudesse cumprir o seu ministério profético? E Amós diz, Senhor, eu não sou profeta. Nem tampouco eu sou filho de profeta. Eu sou boiadeiro. Eu sou plantador de sicômoro. Uma árvore que servia de sustento para as pessoas pobres. E por isso a palavra de Amós foi tão importante para aquela geração carente da bondade e do amor de Deus. E Deus diz, vai, faz isso. Deus chamou meu querido apóstolo Paulo quando ele tinha toda a autoridade. Com uma pergunta, Paulo, por que me persegue? Ou Saulo? A resposta de Saulo, a pergunta de Saulo é, quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Ou seja, Deus chama pessoas e essas pessoas responderam,
sim. Essas pessoas disseram sim, eu estou aqui. Meu querido, você tem dito sim à vida que Deus tem te chamado, a uma vida de oração, a uma vida de compromisso, a uma vida de santidade, a uma vida de presteza no mundo, a uma vida de viver integralmente para o Senhor, de ser completa a sua vida, de não fazer dicotomia entre o estar na igreja, o estar no culto e o sair daqui e amanhã poder viver para a glória do Senhor. É comum e é normal nós ouvimos pessoas, às vezes nós mesmos, impensadamente termina o culto e diz, não vou deitar porque amanhã começa uma semana tensa, é dia de trabalho. Sabe, meu querido, eu tenho pensado nisso, amanhã é dia de eu levantar, ainda que cedo, de pegar o trem, o metrô, o ônibus e viajar para longe, para a faculdade, para isso, mas é o dia de eu chegar lá no meu trabalho, na minha faculdade, no meu serviço, é o dia de eu olhar para os meus colegas e eles verem o que foi que aconteceu. Eu digo, eu estou feliz porque é um novo dia, um dia no qual Deus me dá um trabalho, Deus me dá um emprego, Deus me sustenta, é um dia no qual eu posso testemunhar, é um dia, quem sabe, você possa dizer, ontem eu estive na igreja, cantamos louvores a Deus, reconhecemos a bondade do Senhor, vivemos em comunhão com o Senhor, ao invés de dizer amanhã um preto na folhinha, infeliz. Amanhã, como hoje, como ontem e como depois de amanhã, serão dias nos quais nós devemos dizer, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Maria, apesar do perigo, apesar do custo, apesar da dureza do chamado, que poderia inclusive perder a vida, ser apedrejada, ser acusada, ser difamada, apesar de ser espoliada, apesar de ser ridicularizada, apesar de pagar com a pena da morte, Maria crê. Ela crê. Ela acredita no que o Senhor estava falando. Você acredita? Você tem acreditado nas promessas de Deus? Veja o que diz o versículo de número 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu te sustentar. Deus prometeu te guardar. Deus prometeu permanecer com você. Tem uma irmã da igreja que foi recebida há uns dias atrás, eu acho que 82, 87 anos, não me lembro. Essa irmã anda de andador. Essa semana passada, ela caiu, quebrou o fêmur. Eu fui no hospital visitá-la, porque na sexta-feira ela fez a cirurgia. E a hora que eu estava visitando, simpaticíssima, alegre, calma, serena e tranquila, e conversando com ela, disse, pastor, eu estava assim e de repente parece que alguém me empurrou. Eu caí, simplesmente eu caí. Não fez barulho, não fez nada, alguém me empurrou. Eu falei, ainda que alguém tenha empurrado a senhora, Deus sustentou. Ela fez a cirurgia, colocou pinos, o médico disse que a cirurgia foi grande e foi tensa, mas com uma cara de felicidade, uma paz, uma inteireza de coração, sabendo que Deus prometeu guardar, sustentar, mas nunca de que dificuldades ou problemas não pudesse passar, porque Deus sustenta. Então, meu querido, olha o que Maria respondeu. Ela creu. Deus escolheu. Deus chamou. E Maria creu. Porque ela sabia que o Senhor haveria de cumprir todas as suas promessas. Bom, nós falamos disso. Eu sei que Deus cumpre. Eu sei que Deus não falha. Eu sei que Deus jamais me desamparará. Mas nós vivemos assim. Quando a dificuldade, a enfermidade, o problema
a rusga, a separação, ficar inconformado com alguma coisa. Quando alguma coisa não dá certo, eu creio nisso. Você crê nisso? A segunda coisa que eu quero dizer, meus irmãos, a segunda atitude de Maria, está lá no versículo 38. Se no versículo 45, Isabel diz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes fora dita por parte do Senhor. No versículo de número 38 diz, então disse Maria, e aqui é a voz do Senhor, respondendo ao Senhor. Então disse Maria, aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, a tua vontade. Maria está dizendo, Senhor, eu sei que a lei me pune e me punirá com a morte, porque eu não conheço nenhum homem, nunca dormi com nenhum homem, nunca tive relação com ninguém, e eu vou estar grávida. Maria não sabia disso? Certamente que sim. Mas Maria não faz conta disso. Maria não se importa com isso, porque Maria sabia que o Senhor tinha poder o suficiente, tanto é que no versículo anterior diz, porque para Deus não há impossíveis. Maria estava ciente do perigo, mas ela diz, aqui está a tua serva, eu pago o preço. Olhando para esse texto, me ocorreu agora, eu me lembro, e eu já fiz muitas citações dessa passagem de um desenho animado. Eu não quero discutir a teologia ou a ideologia do filme, mas eu quero lembrar de uma citação de Simba, o Rei Leão. Em determinado momento, quando Simba está vendo tudo aquilo, vendo todo o reino e tudo aquilo que está diante dele, o seu pai diz, Simba, este é o reino sobre quem, como rei leão, você vai reinar um dia. E Simba então dá aqueles pulinhos e fala assim, então eu vou poder fazer o que eu quiser. O seu pai leão, o rei, diz, pode. Mas um rei tem coisas mais importantes para fazer do que a sua própria vontade. Queridos, eu sou crente, eu sou livre, eu sirvo a um Deus poderoso, um Deus que não tem impossíveis, um Deus que não há barreiras ou portas que Ele não possa abrir ou me fazer passar de modo vitorioso. Mas, meu querido, é um Deus que não tem compromisso em fazer a minha vontade. Pelo contrário, Ele me chama, Ele fala comigo. Ele me mostra um trabalho para ser feito. E aqui para Maria, ele falou, Maria, você vai ser mãe do Salvador. E Maria diz, Senhor, eu conheço o risco. Eu conheço o perigo. Eu conheço a lei. Mas aqui está a tua serva. Faz em mim segundo a tua vontade. Sabe, meu querido, Cameron morreu porque defendia uma causa justa, uma fé justa e uma fé piedosa. E não se preocupou com a própria vida. Ele estava ali. Maria se submete, como você, meu irmão e minha irmã, precisa se submeter a Deus, a sua vontade, a sua palavra. Uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é o perdão. Perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar o patrão, perdoar o parente, perdoar alguém, a sogra, o sogro, a nora, meu querido, é difícil. Perdoar um irmão que nos ofende na igreja, na comunhão dos santos, é difícil. Embora nós falemos muito sobre isso. Mas nós temos de perdoar. Nós precisamos perdoar. E perdoar, meu querido, é arriscar. Embora fique marcas, embora fique dores, embora fique constrangimento, mas precisamos perdoar, porque é a vontade de Deus para a nossa vida.
E a vontade de Deus para a vida de Maria é usá-la como instrumento. Meu querido, e perceba, Maria certamente não tinha noção do que significava. Nós estamos aqui 2000 anos depois falando de Maria, da sua atitude, da sua submissão. Provavelmente você conhece irmãos que já foram chamados ao lar eterno, irmãos que já foram recolhidos por Deus, mas irmãos que viveram uma fé tão inabalável, tão desafiadora e tão desafiada, irmãos que pagaram o preço de serem fiéis a Deus, porque creram e porque se submeteram. Irmãos que foram tirados daqui, enviados para ali, para acolá. Irmãos que foram pelo mundo, diz o livro de Hebreus, irmãos que foram desprezados, cortados ao meio, cerrados, queimados, mortos e devorados por feras e de toda sorte de destruição e de perseguição. Mas a Bíblia diz, irmãos, dos quais o mundo não era digno, porque viveram para a glória do Senhor. Irmãos de quem Deus os recolheu e os livrou de todo o sofrimento e de toda a angústia. Maria, assim como o profeta Levi, mencionado no Velho Testamento, ou o sacerdote Levi, é alguém que responde positivamente ao chamado de Deus, como eu preciso e você precisa. Não uma vida meia boca, não uma vida mais ou menos, não uma vida feita e vivida de forma dúbia, de forma incompleta para o Senhor, mas é viver inteiramente para Deus. Isso envolve submissão. Deus tem te chamado e você tem sido submisso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando eu olho para esse texto de Isaías, eu imagino como se fosse um templo como esse. Imagino. Isaías estava ali no meio, assentado, olhando para o altar, olhando para o púlpito, cheio de indagações naquela vida que Israel estava vivendo prosperamente, de modo próspero, militarmente, um modo tranquilo, mas em pecado, em desobediência, em viver uma vida não muito comprometida com Deus, uma vida de mais ou menos. Então, de repente, aparece aquela visão, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, sobre ele querubins que enchiam o templo de fumaça, ou a fumaça enchia o templo, querubins que voavam, que tampavam o rosto, e há uma voz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa palavra queima no coração de Isaías. E a Bíblia diz que ele responde, eu imagino que de sobressalto, Senhor, eu vou, eis-me aqui, me envia. E a gente sabe, lendo o livro do profeta, o quão foi difícil também, embora seja ele o profeta do Evangelho, o mais messiânico de todos, foi uma vida difícil, abandonado, castigado, espoliado, deixado de lado, porém, sempre confiando na misericórdia do Senhor. Maria, então, tem atitude de crer no que Deus falava. Maria tem atitude de ser submissa ao que Deus, ou para o que Deus chamava. E em terceiro lugar, diante desta situação, repito, ainda de perigo, no versículo de número 46, diz o texto, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Sabe, querido, ela crê, ela diz, Senhor, eu estou aqui, e ela adora o Senhor, ela exalta o Senhor.
Ela não foi chamada, meu querido, embora fosse a mais bem-aventurada das missões ou dos chamados, um chamado que envolvia perigo, que envolvia risco de vida e que pela lei podia ser punida. Ela desconsidera esses perigos, ela engrandece, ela louva, ela adora ao Senhor. Ela se dispõe. Você tem adorado a Deus pelas oportunidades que Deus tem te dado de viver o Evangelho, o chamado de Deus, as boas novas. Boas novas que nós temos nos lábios, porque nós temos diante de nós a palavra santa e bendita de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Até essa semana que passou, a Igreja da Moca já recebeu, na escola dominical e no culto, visitantes que preencheram aquela ficha de visita, 332, salvo engano. A todos, a cada semana, eu mando mensagem, agradecendo a presença, me apresentando como pastor auxiliar, dizendo que a nossa oração é que Deus fale ao coração da pessoa por meio da sua palavra santa, mandando o link, caso queira entrar no grupo da igreja, a gente não adiciona, a gente manda o link e as pessoas entram, as que querem, de todas. E nós dizemos, e a nossa oração é para que Deus fale ao seu coração. Graças a Deus tem sido assim, muitas pessoas têm entrado no grupo da igreja, no integrando, muitas pessoas têm participado dos eventos, dos cultos, muitas pessoas têm retornado, muitas têm ficado, e muitas entram, assentam, ouvem e me dizem, é muito bom, mas não voltam mais. Eu estava aqui agora mesmo, apareceu uma chamada de um rapaz que foi na igreja constantemente, tem uma loja no Brás, nós fomos visitá-lo, levamos Bíblia, oramos com ele lá na loja. Foi desde novembro do ano passado, não foi mais na igreja. E eu enviei mensagens de áudio, talvez umas 4 ou 5. Sempre eu vou. Mas nunca mais foi. Lamentamos. Gostaram, apreciaram, mas não quiseram pagar o preço de servir ao Senhor, de viver uma vida, de ter o compromisso de ir na igreja e adorar ao Senhor. E Maria teve, quando Maria ouve essas palavras, quando Maria se submete, quando Maria crê, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu bendigo ao Senhor. Como o pai de Cameron, ao receber aquelas mãos, segundo a história, os relatos históricos dizem, essas mãos são do meu filho. E bendito seja o Cordeiro que o tomou para si. Sabe, querido, é preciso que você creia, se submeta, mas que também adore ao Senhor. E adorar não é vir só na igreja e cantar louvores aqui. Não é só levantar mãos, não é só depositar no gasofilácio, aqui no cofrinho que é colocado na frente, o seu dízimo, a sua oferta, não importa o valor. Adorar a Deus é viver uma vida de adoração, de louvor, de entrega total, absoluta. Uma vida que anuncia a graça de Deus. Lembra de quando Judá estava cercada? E depois de fome, o texto diz lá no livro de Reis que haveria o tempo em que comerão os próprios filhos por falta de alimento. O exército o inimigo estava apossando, mas Deus faz um milagre, acontece uma grande mudança, o exército foge, gente morre, e 4 leprosos que viviam ali, eles vão lá no acampamento, e percebe que o inimigo fugiu, não tem mais ninguém, e tem comida, tem ouro, tem prata, está tudo ali sozinho. Eles foram e deixaram como que um lugar fantasma, um lugar sem ninguém.
e eles comem, eles se abastecem, eles pegam ouro para si. Eles dizem agora, mas de repente alguém diz assim, vamos voltar e vamos dizer para a nossa nação, para o nosso rei, que aqui há comida, aqui há água, aqui há tudo isso. Eles dizem, não, mas eles vão nos matar. E dizem, gente, nós temos a boa nova. Nós temos a boa notícia, nós temos alimento, nós temos ouro, nós temos água. Nós não podemos deixar de falar. Lembra dessa história? Sabe, querido, você tem a palavra de Deus, que pode mudar a vida e o temperamento do seu colega de escola, de faculdade, a vida do seu patrão. Você tem a palavra e é preciso que em todo momento você pregue e anuncie, mas que você viva uma vida de adoração, de alegria, mesmo nos problemas e nas adversidades, mesmo nas dificuldades, mesmo nos perigos, mesmo nos riscos de servir ao Senhor. Veja o que Maria diz com todo o perigo, versículo de número 46, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, que me chamou, que me escolheu. Sabe, Maria não sabia disso. Quando ela se submete a isso, qual foi o final dessa história com Jesus? O preço que ela pagou por ser mãe do Salvador foi ver esse seu filho amado pendurado na cruz, sendo morto pelo pecado dos homens, castigado, sofrendo, furado, coroado com espinhos, surrado, humilhado. Esse é o preço que ela pagou por crer, por obedecer e por servir ao Senhor. Sabe, meu querido, quando nós nos submetemos diante de Deus, nós pagamos um preço. Mas um preço do qual Deus, para quem não há impossíveis, é um Deus que nos consola e que nos conforta. Que fim triste teve o filho de Maria, o filho da bem-aventurada, o filho do ventre abençoado por Deus. Mas é o fim de alguém que morrendo trouxe salvação, trouxe redenção, trouxe remissão. E é por causa de Maria, crendo. É por causa de Jesus, Cordeiro amado de Deus, que hoje eu e você estamos aqui. É por causa disso. Então eu quero fazer 3 aplicações muito práticas, como o próprio texto diz. Meu querido, esteja disposto a crer na palavra de Deus e naquilo que Deus promete. Não importa quão estranho, quão difícil, quão alto seja o preço a pagar, creia. Creia. A Bíblia diz que nenhum dos que creram no Senhor jamais foram envergonhados. Ainda que no Salmo de número 73 o pessoal diga assim, poderá Deus arrumar-nos uma mesa no deserto, reclamando e murmurando? Sim, Deus pode. Mas se Ele vai fazer, é com Ele. Porque ninguém pode tentar ao Senhor. Então, esteja disposto a crer nas promessas de Deus, no chamado de Deus. Quando você perceber que Deus está te direcionando para algum lugar, em nome do Senhor Jesus, creia. Creia no Senhor e na sua promessa. Esteja disposto a crer. Em segundo lugar, esteja disposto a submeter-se, a pagar o preço por ser quem você é e quem você se torna pela graça de Deus. Não desanime, não se desespere, não se aflija, não se amedronte.
confie e pague o preço. Se submeta. Repita as palavras do Senhor Jesus, onde você possa dizer: está consumado, eu fiz a tua vontade. Em terceiro lugar, tenha um coração grato, reconhecendo que Deus tem usado, chamado você para ser uma bênção. Agradeça a Deus. Eu digo sempre isso. Hoje é um novo dia, que já está terminando, a noite já chegou, e logo vai ser madrugada de um outro dia. Mas não é um dia apenas que o Senhor fez. É um dia no qual Ele fez e Ele veio e agiu em seu benefício, trazendo bênçãos à sua vida, movendo céus e terra para cuidar de você. Será que você não percebe que o estar aqui hoje é expressão do cuidado e da bondade do Senhor? Não importa quem seja o pregador, será que você não percebe que a palavra de Deus fala ao seu coração e te exorta a crer, a submeter, a adorar e a confiar a Deus e em Deus em todas as circunstâncias? Esteja disposto, com alegria, a bendizer o nome do Senhor. Vamos lá. Pai querido, em teu nome, suplicamos pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor. Fala conosco, Senhor Deus. E que cada um de nós, com disposição e sinceridade de crer do Senhor, possamos crer, possamos nos submeter e possamos individualmente também te adorar. Que seja assim, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.